Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Mas não foi bem assim.
senda alegre tu caminharás, tendo encontrado o teu Salvador. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sentia minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória todo o céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Mas não terminou, se enganou quem pensou que a história ficou, se equivocou. Eu vou mostrar, achou que terminou, eu vou deixar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Estou montando um contexto como eu quero imaginar, e já eu fiz o nome. Não pense que morreu, a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar.
Senhor me trouxe a palavra no livro de João, capítulo 1. Glória a Jesus. João 1, né? Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar essa leitura, né? Vou aguardar um pouquinho os irmãos encontrar em nome de Jesus. Que diz assim a palavra de Deus, todos já encontraram, amém? Diz assim: no princípio, eu era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Glória a Jesus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas a luz veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que iluminava todos os homens. Glória a Deus. Aleluia. E todos os homens que estavam no mundo. E o mundo foi por ele. Glória a Jesus. Mas o mundo não o conheceu. E veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe, glória a Jesus, de seres feitos filhos de Deus, e aos que crê no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou, glória a Deus, entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu estava observando, querido, esta palavra, e Deus falava muito no meu coração. Mas embaixo um pouquinho desta palavra, glória a Jesus, nós vamos ver João ser interrogado. Não é? E alguém chega para João e pergunta: tu é o Cristo? E ele diz: não sou eu o Cristo. E outros perguntam: tu és Elias? Ele diz: não sou Elias. Então aqueles mensageiros olham para ele e dizem: então diz nós quem és tu, para que nós falamos aquele que nos enviara. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Glória a Deus. João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. E eu observando, querido, esta palavra, glória a Jesus, a Bíblia nos relata que no princípio, glória a Deus, ele era o Verbo. Ele estava falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. E o Verbo era Deus. Ele estava falando da mesma pessoa. E o Verbo estava com Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, nós podemos compreender que o Verbo era Deus e que o Verbo estava com Deus quando Deus fala assim: façamos o homem. Então ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, estava o Verbo que era Deus, o Verbo que estava com Deus, o Filho unigênito do Pai. Glória a Jesus. E ele diz, irmãos, aqui na sua palavra, que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada se fez. Glória a Jesus. Mas onde é que o irmão César quer chegar com isso? Amados, a Bíblia vai falar,
Glória a Deus. Quando João ainda não tinha nenhuma esperança de João existir, porque sua mãe Isabel era estéril e os seus pais ambos avançados em idade. A Bíblia vai falar no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. E o pai dele foi fazer o trabalho sacerdotal, como era de costume. E coube ele a sorte de adentrar no templo para oferecer o sacrifício. E de repente o anjo do Senhor aparece a Zacarias e diz que Isabel terá um filho, dará luz a um filho. E que porás o nome dele de João. E que João seria cheio do Espírito Santo mesmo ainda no ventre da sua mãe. Glória a Jesus. Irmãos, a gente observar, parece que Isabel e Zacarias não tinham nenhuma esperança de ter um filho, porque eles eram estéreis. João não era para existir, mas o Deus que nós servimos é o Deus das coisas impossíveis. É o Deus, irmãos, aleluia, que fala e cumpre com a sua promessa. De repente aparece João pregando no deserto, testificando de Jesus Cristo, trazendo para nós a mensagem da verdade, a palavra que regenera, a palavra que transforma o homem e leva para o céu. Glória a Jesus. Então aqui Jesus começa a testemunhar, João começa a testemunhar de Jesus. Glória a Deus. E ele começa aqui a falar, olha, Jesus no princípio era o verbo, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que nele está a vida. A Bíblia diz que Jesus é a vida. Jesus, ele é o pão da vida. Glória a Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim não terá fome. Quem crê em meu nome nunca terá sede. E esse Deus, irmãos, ele está aqui. Quando João pregava, irmãos, a palavra de João, ela tinha uma direção. A direção de João era conscientes ao povo, testemunhar acerca de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Porque só Ele, irmãos, tem o poder de transformar o nosso coração. Só Ele tem o poder de nos dar a vida. Glória a Deus, de nos proporcionar a vida eterna. É por meio de Jesus Cristo, do verbo, que nós temos vida. Porque sem Ele não havia vida. E Ele diz, eu sou o pão da vida. E aquele que se alimenta de mim, jamais terá fome. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer também que ele era a luz e que a luz resplandece nas trevas. Mas o homem não compreendia. Mas a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Que outrora nós andávamos cegos. Nós não tínhamos direção, não sabíamos para onde íamos. Glória a Deus. Mas Jesus nos alcançou. Jesus nos encontrou. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. E hoje, irmão, nós temos luz. Hoje nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, porque o Senhor
glória a Deus, nos trouxe a verdadeira luz. Glória a Jesus. E João agora começa, irmãos, a falar de Jesus. Para um povo que outrora andava, irmãos, sem direção, que outrora não tinha o conhecimento da verdade, que outrora, irmãos, aleluia, andavam como as ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas Jesus, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Jesus era o Verbo. A Bíblia diz que Jesus era o pão que desceu do céu. O Verbo que se fez carne. Glória a Jesus. E que habitou entre os homens. E nesse período, Jesus faz, sabe o que? Levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus levou o Verbo que se fez carne, que habitou entre os homens, levou sobre ele as nossas tristezas, as nossas falhas, os nossos pecados. Glória a Jesus. Tornou seu fardo suave e leve. Glória a Deus. Irmão, Jesus, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o trono do Pai. Sabe, Ele se fez maldito. Sabe por quê? Porque Ele te ama. É um amor, irmãos, inexplicável que Jesus tem por você. É um amor, irmãos, incomparável que Deus tem para com você, para com a sua família, para com os teus. Aleluia. E esse amor fez com que Ele, irmãos, se fizesse carne. Que Ele padecesse as necessidades humanas. Sabe por quê, irmão? Porque nós estávamos separados, destituídos da glória. Nós não tínhamos mais vida. Nós estávamos mortos. Mas o seu grande amor, Ele disse, eu vou lá. Eu vou tomar as dores deles. Eu vou tomar, glória a Deus, as enfermidades. Glória a Deus, eu vou ressuscitar este povo comigo. Glória a Jesus. E Jesus agora, irmãos, começa a fazer seus grandes milagres na vida daquele povo. Milagres, irmãos, grande. Glória a Deus. E o primeiro milagre que Jesus começa a fazer, grande, Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. E foi assim que Jesus fez com nós. Quando Jesus se entrega, irmãos, ali na cruz do Calvário, quando Ele padece toda a necessidade, glória a Deus, toda aquela via dolorosa por onde Jesus passara, sabe? Só por amor a ti, por amor a nós. E ali na cruz Ele olha para o Pai e diz, Deus, perdoa-os. Eu vim para eles. Eu vim dar luz para eles. Pai, eu vim trazer a vida para aquele que estava sem vida. Eu vim alimentar aqueles que estavam famintos.
Eu vim para ressuscitar aqueles que estavam mortos, mas eles me negaram. Mas perdoa, Pai. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Ele trouxe vida a todos os homens. Ele trouxe paz para a sua vida. Ele trouxe alegria. Ele trouxe conforto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele ressuscitou nós, irmãos, com Ele ali na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E ainda, irmãos, tem quem o negue. Ainda tem quem não aceite esse amor tão grande. E João, irmãos, ele veio para falar desse amor. Ele veio para testemunhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E ele diz, irmãos, no livro de João 14, 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glória a Deus, aleluia. Agora você tem vida. Agora nós temos vida, irmãos, em Cristo. E Jesus, irmãos, passou o Verbo que se fez carne, passou por todo esse sofrimento, passou pela morte de cruz. E agora ele diz que estava consumado, que estava tudo feito. Ele estava dizendo: olha, Pai, agora eles são meus filhos. Agora eles são meus. E ele passa um tempo com os discípulos, ele fala: olha, eu vou para o meu Pai. Mas não se preocupem, porque eu vou enviar outro Consolador. Eu já paguei o preço. Eu dei a minha carne. Glória a Deus. Eu desci da glória, se fiz homem. Eu fui moído. Eu fui o castigo que lhes trouxe a paz. E agora a nossa obrigação é ser a voz que clama no deserto. É testificar desse amor tão grande, tão puro, tão verdadeiro. O amor que não poupou nem a si mesmo, antes se entregou por cada um de nós. Enquanto, irmãos, algumas pessoas queriam se aparecer, João pregava o arrependimento. João falava do Verbo. João falava de Jesus. Em momento algum, João puxou a mensagem para ele. Ele disse: olha, eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado
o reino dos céus. E quando eles começam a interrogar, eles dizem, olha, aquele que vem após mim é maior do que eu. Porque ele já era desde o princípio. Ele era antes do que eu. E eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu, João, vos batizo com água. Mas ele, aquele que vem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos dará vida. Ele será o vosso pão, o pão vivo, o pão que transforma, o pão, glória a Deus, que fortalece. Glória a Jesus, Ele é o pão, aleluia. Glória a Deus que foi moído para que nós nos alimentássemos dele. E agora, este pão nos trouxe a vida eterna. E ele deixou, irmãos, o Espírito Santo para nos conduzir. E a palavra da verdade, a palavra que adentra nos nossos corações, é só, irmãos, a palavra que tem o poder de transformar nossas vidas. É só a palavra, irmãos, aleluia, que nos garante a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós temos vida. Vida com abundância. Hoje nós podemos, irmãos, usar nossas vozes, porque ela não é mais nossa. Ela é do Senhor. Porque foi Ele que, quem sabe, ainda no ventre da sua mãe te escolheu. Assim como Ele escolheu João para testificar, para testemunhar, para falar desse amor. Glória a Deus. Assim Ele te escolheu. Assim Ele te santificou. Glória a Deus. E hoje, irmãos, você é a voz do que clama no deserto. Você é a voz, glória a Deus, que clama na sua casa, pela sua família. Você é a voz, aleluia, que testifica, que clama pelo seu vizinho, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu irmão, pela igreja de Cristo. Você é a voz, irmãos, aleluia, que clama lá fora, para que as pessoas venham conhecer esse amor tão grande. Glória a Deus. Esse sacrifício tão poderoso de Cristo ali na cruz do Calvário por nós. Glória a Jesus. Talvez, irmãos, a mensagem que os irmãos esperassem fosse algo mais forte. Mas não existe algo mais forte, irmãos, do que ser a voz do que clama no deserto. Não tem algo mais forte, irmãos, do que você falar de Jesus, do Verbo, de Deus para alguém. Difícil, irmãos, é a gente falar, pregar para a igreja, sabe por quê? Porque a igreja conhece o Verbo. A igreja conhece Jesus Cristo. Ela sabe o que foi que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário por ela. Não é? Glória a Deus. Mas muitos irmãos ainda precisa reconhecer as falhas. Muitos ainda precisam reconhecer os erros. Muitos precisam ainda se arrepender de algo.
não é? E Jesus, irmãos, glória a Deus, se utilizando da boca de João Batista, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava: Jesus está voltando. E a igreja precisa estar, glória a Deus, santa, santificada. A igreja precisa estar alimentada com o pão vivo que desceu do céu. A igreja precisa, glória a Deus, se alimentar do sangue que é a vida também do Cordeiro. A igreja precisa, irmãos, ter a convicção de que Jesus era o Verbo, de que Ele estava com Deus, de que o Verbo era Deus, de que o Verbo se fez carne, de que Ele, glória a Deus, habitou entre os homens, de que Ele, aleluia, carregou sobre si tudo aquilo que você tinha de ruim. Toda a maldade que tinha no homem, Ele pagou ali na cruz do Calvário, para nós termos vida hoje. Glória a Deus. E Ele subiu ao céu, e Ele enviou outro Espírito Santo, alguém semelhante ao próprio Deus, alguém igual a Deus, para nos confortar, para nos ajudar, glória a Deus, para nos fortalecer, para nos, aleluia, abrir, irmãos, nossos olhos, para nos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, glória a Deus, para nos dar, irmãos, capacidade, aleluia, para permanecer fiel até o fim, para esperar, irmãos, com confiança no Senhor. Glória a Deus. E ali, irmãos, no Pentecoste, a Bíblia diz que todos, irmãos, receberam a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus, todos receberam a virtude, aleluia, do Espírito Santo. Todos receberam o poder, irmãos, aleluia, para ser a voz do que clama no deserto, para pregar este evangelho de Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. E o que Deus quer, irmãos, trazer para nós nesta noite é que você não se cale. É que nós, irmãos, não nos calemos. É que nós, irmãos, renuncie a nós mesmos, o nosso eu. Sabe, porque eu não preciso falar de mim para vocês, para a igreja. Eu não preciso, irmãos, nós não precisamos falar de nós para alguém, para que as pessoas venham se converter olhando para nós. Porque, irmãos, não somos nós que convencemos o homem do pecado. Mas quem convence, irmão, nós do pecado é o Espírito Santo. Quem convence nós do pecado é a palavra de Deus. É o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que se fez carne, que fez todas as coisas. É Ele, irmãos, que convence nós. Glória a Deus. É por meio de Jesus Cristo, irmãos, que as pessoas se convencem dos seus erros, dos maus caminhos. Glória a Jesus, não somos nós. Então, irmãos, eu não quero falar de mim. Eu não tenho nada para vocês. Mas Jesus tem. Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Ele é o pão que traz a vida. Ele é a água. Não é verdade, irmãos? O objetivo de João, irmãos, era mostrar que Jesus era maior do que ele. Que era Jesus que convencia o homem. Quando pergunta, tu és o Cristo, ele: não sou o Cristo. Tu és Elias? Não, não sou Elias.
Glória a Deus. Ele apenas pregava o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, que é isso, irmãos, que importa. Ah, mas você está falando para crente? Sim, eu estou falando para crente, mas quando você sair daqui, você vai ter que pregar lá fora o evangelho de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, como é que a tua vida tem que pregar? É você sendo o sal, é você sendo a luz do mundo. Glória a Jesus, é as pessoas ver Cristo em você, sabe? Porque é isso que importa, é que as pessoas sejam salvas, alcance, glória a Deus, a salvação assim como Jesus nos alcançou, e é só através da palavra que isso é possível, irmãos, não é verdade? Tem um louvor, irmãos, que os valentes cantam, que é muito lindo, porque eu sei, irmãos, que o que Deus te escolheu, Deus nos escolheu assim, como Ele escolheu João Batista, assim como Ele escolheu Jeremias, assim como Ele escolheu Isaías, assim como Ele escolheu, glória a Deus, Moisés, assim também Ele nos escolheu. Glória a Deus, para sermos a atalaia de Deus na terra, para pregarmos o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Oh, glória, aleluia.
assim Ele quer te usar. Ele quer te usar, glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que Jesus, Ele está às portas. Então, irmão, importa que nós preguemos, glória a Deus, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Aonde quer que estivemos, aonde quer que andamos, que a nossa vida seja o testemunho vivo de Jesus Cristo na terra. Porque, irmãos, como nós temos que amar o nosso próximo, nós estamos vendo, irmãos, as pessoas desgarradas, sendo cavalo de Satanás, sendo usada por eles. Mas aqui tem um povo que clama, que mesmo em dificuldade, mesmo, irmãos, passando por tribulações, quem sabe às vezes chorando, mas tem prazer de falar do amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez, irmãos, não seja isso que você estivesse esperando, mas não há nada melhor do que o pão da vida. Não há nada melhor do que se alimentar do pão da vida, porque Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, transforma nossas vidas. Glória a Deus, Ele derrama graça em nossas vidas, Ele derrama o Espírito Santo, aquele que faz com que nós, irmãos, sejamos a atalaia dele aqui na terra. E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração, nós dando término ao trabalho em nome do Senhor. Logo após a oração, irmão, em nome de Jesus e a bênção apostólica, os irmãos vão ficar só 2 minutinhos para nós darmos os recados finais, tá certo? Amém? Oremos. Querido e majestoso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, já queremos, Deus, te agradecer por estes momentos maravilhosos, Senhor, na Tua presença. Obrigado pelos hinos entoados, Senhor, nessa noite. Continua abençoando a cada cantor, Senhor, cada um que veio ministrar louvores para a honra e a glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu servo, Senhor, capacitando, ajudando em todas as maneiras, Senhor, para que ele possa expressar cada vez mais a Tua palavra, Deus amado e querido. Por isso, Senhor, eu quero rogar uma bênção especial a cada servo Teu, ó Pai, que nesta noite veio buscar a Tua face e a Tua presença. Aqueles que não puderam vir porque estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, Pai, entra com bênção de saúde na vida de cada um. Pai amado e querido, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e toda a igreja.